Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Então agora vamos tentar calcular a derivada de ordem 2 em relação a x aplicada sobre y, ou seja, derivada de ordem 2 em relação a x aplicada sobre exponencial de menos 2x seno de 3x. Pois bem, o resultado dessa expressão é derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de y em relação a x. E então devemos analisar qual é o resultado da derivada de y em relação a x. Conforme podemos verificar, esse resultado aqui está expresso, então nós vamos continuar o desenvolvimento da derivada de ordem 2. Assim. Então aqui nós temos derivada em relação a x aplicado sobre todo esse termo exponencial de menos 2x, menos 2 seno de 3x, mais 3 exponencial de menos 2x cosseno de 3x. Então vamos disponibilizar espaço aqui então temos menos 2, fator numérico, derivada em relação a x aplicado sobre exponencial de menos 2x seno de 3x, mais 3 multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre exponencial de menos 2x cosseno de 3x. Então isso é menos 2, derivada da primeira função, então derivada em relação a x aplicado sobre exponencial de menos 2x, multiplicado por seno de 3x, mais exponencial de menos 2x, derivada em relação a x, aplicada sobre seno de 3x, mais, e agora fecha parênteses, mais 3, multiplicado pela derivada aplicada a exponencial de menos 2x em relação a x, multiplicado por cosseno de 3x, mais exponencial de menos 2x, derivada em relação a x aplicada sobre cosseno de 3x. Então isso é menos 2, derivada de exponencial de menos 2x é exponencial de menos 2x multiplicado pela derivada em relação a x aplicada a menos 2x, multiplicado por seno de 3x, mais exponencial de menos 2x multiplicado pela derivada de seno, que é cosseno, então cosseno de 3x e a derivada de 3x em relação a x. Aqui, mais número 3, derivada da exponencial de menos 2x é exponencial de menos 2x multiplicado pela derivada de menos 2x em relação a x, multiplica com cosseno de 3x, mais a exponencial de menos 2x, deriva o cosseno, que é igual a menos 1 multiplicado por seno de 3x, e deriva-se o 3x em relação a x, derivada de função composta. Então, dando prosseguimento, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.